Lives ao vivo. Já? Já. Sim. Olha só, a Letícia já deu boa noite. Já tá aqui. Boa noite, Letícia Toscana. Já vi a Lilian também. Deixa eu verificar, meu amor, pra ver se tá tudo certinho lá no teu perfil. Boa noite, Lilian. Sim. Boa noite, prima da Lila. Boa noite, Daniela. Daniele Barzon, sempre assistindo. Fernanda, boa noite, Fernanda. A Lúcia, lá de Londrina, abraço. Isso aí. Prima tá dando oi pra você. Érica. Boa noite pra todo mundo. Ó, deixa eu ver quem tá chegando aqui também. A Fernanda Gravena, Daniele Barzon, Lúcia, Thelma. Oi, Érica. Oi, Dalila. Oi, prima. Prima da Lila. A Fátima Ortiz também. A Fátima, Dando sempre boa noite. presente. Casal animado. Opa! Regina Takashima também. A Tia Nalva Tia apareceu por Nalva, aqui. Regina, sim. Isso, ó. Ana Cristina Darcy também. Legal. É a Cristina Kimmel. Ah, é? Abraço, Cristina. Um abraço pra você, Cristina. Jana Nones também, dando boa noite pra turminha aqui da sala. Boa noite ao meu amigo Valdecir, ex-companheiro de futebol, artilheiro. Ah, verdade. Um abraço, Valdecir. Valdecir Legal. Pires. Um abraço pra Marta, a esposa Isso, dele a Marta, também. querida. Linda, Abraço. maravilhosa. A Masumi Tanaka. Boa noite, Masumi. Ó, o Ivair Consoli tá por aqui. Aí, meu Que amigo legal. de infância, lá de Curitiba. Abraço, velho. Que legal. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Não sei se eu falei, da Natalina Faquete. Natalina Faquete, também, ó. abraço. Adriana Tobias, por Abraço, aqui. Adriana. A Adriana Tobias é a esposa do Donizete, seu amigo de infância. Oh, que legal. Então o Donizete deve estar assistindo também. Sim, Abraço. sim. Legal. Muito bom. Muito legal. Deixa eu ver, quem mais? Pessoal chegando para mais uma live. E só lembrando aí que enquanto nós estamos nos aquecimentos, marcar os amigos aí nos comentários, compartilhar o link da live e depois da live corre lá pro nosso canal no YouTube. Isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e também ative lá os sininhos para saber quando chega vídeo e ajude a divulgar o canal também. Perfeito, perfeito. Ó, a Adriana Tobias está dizendo que sim, estamos. Ela e o Donizete estão lá. Ó, legal. a mãe já entrou por aqui Oi, também. Dona Dica, abraço. Jana Nones aqui tá marcando a galera. Isso aí. Isso aí, gente. Muito bom. Aqui a gente deveria ter deixado os livros também, meu amor, para eu mostrar, porque nós vamos falar dos dois hoje. Pois é, Vidinho. Eu acho que... Hoje você chegou aos 45 eu já do estava segundo correndo, tempo. gente. Estava no hospital até agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que tá aqui em algum lugar. Eu tinha deixado eles meio juntos. Pois é, meu amor. Bom, tudo bem. Enfim. Bom, gente, então, já estamos no horário, né? A gente vai começar, então, a falar sobre o estresse, tá? Então, a gente tem falado sobre a inflamação crônica subclínica. Esse ano a gente tem falado sobre isso, né? Já que a inflamação crônica subclínica é a origem de múltiplas doenças, doenças cardiocirculatórias, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, enfim. Então, a gente tem falado daqueles fatores que a gente pode controlar para reduzir essa inflamação crônica subclínica. Então, nós falamos sobre a importância do equilíbrio da microbiota, que é a flora intestinal. Tivemos lives a respeito disso, foram 2. Então, a importância da alimentação, do uso dos probióticos. Tivemos lives sobre o sono adequado. O sono adequado é importante para a redução dessa inflamação crônica subclínica. E depois os lives sobre exercício físico.
O exercício físico é fundamental também nessa redução da inflamação crônica subclínica. E hoje, então, nós vamos falar de um fator importante na inflamação crônica subclínica, que é o estresse. O estresse que está presente na vida de um grande número de pessoas, né? Então, só recapitulando em relação às outras lives, quando a gente fala de inflamação crônica subclínica, a gente está falando de uma inflamação contínua, constante, que predispõe a múltiplas doenças. Então, nós poderíamos citar várias: hipertensão arterial, arritmias cardíacas, acidente vascular cerebral, doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer e doença de Parkinson, doenças autoimunes, como esclerose múltipla, doenças de tireoide, vários tipos de reumatismo, doenças neoplásicas, câncer está relacionado à inflamação crônica subclínica. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que vocês saibam eliminar esses fatores, e dessa forma a saúde fica muito melhor, a qualidade de vida melhora e a expectativa de vida aumenta. Então, hoje a gente vai falar especificamente do estresse crônico. O estresse ele é dividido em agudo e crônico. O estresse agudo ele é de extrema importância para a manutenção da espécie. Sempre foi, em toda a evolução da espécie humana. O estresse agudo é aquele mecanismo que o cérebro desencadeia nos momentos em que a gente está em perigo. Então, vamos imaginar que tem ali um animal feroz na sua frente. O seu cérebro desencadeia todo o mecanismo de estresse agudo para que você se prepare para luta ou para fuga. Então, o cérebro manda estímulo para o hipotálamo, que manda estímulo para a hipófise, que vai liberar hormônios, que vai fazer com que a sua glândula suprarrenal libere cortisol. O sistema nervoso simpático é hiperativado, você libera adrenalina. E aí tem toda aquela sensação do perigo iminente. Então, a adrenalina faz sua pupila dilatar para você focar, né, de forma muito intensa naquilo que te expõe ao risco. Você sente seu coração disparado porque aumenta a frequência cardíaca em detrimento do aumento. Na verdade é assim, você libera um monte de adrenalina, né? Essa adrenalina ela faz seu coração bater rápido para jogar mais sangue para a periferia, inclusive para o seu músculo, para que você possa fugir ou lutar com mais intensidade. Você respira mais rápido, porque você oxigena mais seu sangue. Então chega sangue de melhor qualidade para os seus músculos, para você lutar ou fugir. Ao mesmo tempo você fica pálido. Por quê? Porque o sangue ele é todo desviado para o que importa, que é para o coração mandar para os músculos. Então é aquela sensação de coração disparado, a gente fica ofegante, a pupila dilatada, enfim. O organismo ele prepara você para a luta ou para a fuga. Então esse é o estresse agudo, que sempre foi importante na evolução humana. Quando a gente fala do estresse crônico, que é o que vai interessar para a gente hoje, a gente está falando desse mesmo mecanismo que eu citei, só que de forma menos intensa. Então, esse mecanismo é utilizado para que o ser humano consiga se adaptar a situações diferentes, não necessariamente uma situação de risco, mas ele precisa se adaptar a situações diferentes. Às vezes essa adaptação vem rápido e isso é interessante porque esse mecanismo auxilia nessa adaptação. Mas às vezes a adaptação não vem, né? Às vezes o indivíduo continua sendo submetido a um estresse diário e contínuo. E dessa forma ele vai ficar com esse nível de cortisol que é produzido no estresse, nível elevado por períodos longos, aumento de adrenalina e noradrenalina por períodos longos, e isso é o que traz as doenças, isso é o que aumenta a inflamação crônica subclínica. Então, essa diferença é fundamental.
o estresse agudo e estresse crônico. São coisas diferentes, tá? Meu amor, mais uns boa noites antes de eu seguir? Sim. Ó, Valdeci, Elisângela, Opa, por aqui, que legal, boa noite. sempre presente. Sempre, verdade, né, meu amor? É. Deixa eu ver, a Jacira Pise, Oi, ela Jacira, abraço. escreveu que tá super afim de ver essa live. Oh, legal, legal. Jacira é irmã da Nilza. Sim, sim, é. Legal. Deixa eu ver quem mais. Pessoal, ó, o nosso amigo Clauso também por aqui. Klaus, A querida, Rose, Rose. saudade de vocês, nossos Abraço. queridos amigos, um beijo. Amigos queridos. A Maria Zalete Carvalho também por aqui. Abraço, Maria. Patrícia Nicastro. Oi, Patrícia, abraço. A Patrícia, não perde Valbressan. um. É. A Valbressan, Pessoal, a abraço. nossa turminha, né, meu amor? A Rosarita Olets. Acho que é assim que pronuncia Rosarita, que o legal. nome dela. Qualquer coisa você me ajuda aí, viu, Rosarita? É, deixa eu ver quem mais aqui. O Adão e a Mila, né? Sim, o Fer e a Mila. O Fer e a Mila casal aqui com a fantástico. gente, ó. A Branca Martins A também, Branca, dando boa sempre noite. presente. A Sara Fedrigo também. Oi, Sara, Muito abraço. bom, deixa eu ver quem mais. Ó, o Júnior de Assis lá de Najá. Oh, que legal. Tá com a gente. Júnior. Boa Abraço, noite, Ju. Júnior. Legal. Deixa eu ver o Robin, o nosso super cunhado. Meu cunhado querido, abraço. A Isa também tá Oi, com a Isa, que gente, lá legal. de Curitiba. Abraço, Isa. Silvana Santos. Silvana, abraço lá de Telêmaco. Isso, a Rosânia Moreira também com a gente. Abraço. A Daniele Barzon prestando aquele serviço que a gente adora, De viu, Daniele? marcar. Tem que falar aqui, né? A Que gente legal. faz questão. A Inês Nones, minha querida amiga professora, também Inês, tá com a abraço, Inês. gente. Deixa eu ver quem mais, ó. Cléo Durval, Abraço, Cléo. a Sebastiana Narese também Tiana, por aqui. Abraço, Tiana. Ó, e a Rosânia Moreira, ela tá dizendo que ela tá assistindo a live, que tá tomando um chazinho de hortelã. Que maravilha. Que também faz muito bem para combater Faz o muito estresse. bem, desde que não esteja adoçado com açúcar. Exato, meu amor, bem lembrado. Deixa eu ver aqui quem mais. Ó, a Sheila Balbo, lá Ah, de Nova Sheila, Esperança, abraço, Sheila, tá com a legal. gente também. E é isso aí, que legal. Aí Muito nós já bom. temos perguntas que a gente vai guardar para o momento Isso, dos questionamentos, isso aí. tá bom? Bom, então dando continuidade, o estresse crônico é uma resposta a uma pressão emocional, certo? Durante um período prolongado e no qual temos pouco ou nenhum controle sobre a situação, né? Em resposta a isso, o cérebro vai desencadear o mecanismo de estresse que vai culminar com liberação de substâncias que a longo prazo acabam fazendo mal. Quais são as causas de estresse crônico? Puxa, são muitas, né? Primeiro, é muito interessante um estudo francês que está sendo realizado, ainda não tem os resultados finais, mas mostrando como anda o estresse na época do Covid-19. Então dá para imaginar, né? As entidades internacionais que estudam estresse há muitos anos colocam o Brasil como sendo o país em que mais se tem estresse, que é o país da população mais estressada. Isso é uma característica de um país com dificuldades como o nosso, com desigualdade social, né, altos níveis de criminalidade, sistema de saúde público que não funciona a contento, enfim. As pessoas sempre têm motivos para ficarem estressadas. Na época do Covid, isso é muito mais complicado, porque as pessoas têm medo. Né? Nós vivemos hoje num momento em que há uma névoa de incerteza, de insegurança, de medo mesmo. Medo por nós próprios, medo pelos nossos familiares. E isso é uma coisa estressante, isso é uma pressão contínua que a gente acaba sentindo e o cérebro se prepara para essa adaptação a essa situação tão complexa e que não se tem uma solução. Então esse estresse ele fica se mantendo continuamente. Então temos pesquisadores franceses estudando como o Covid-19 vai interferir nessa parte do estresse, principalmente nos países mais acometidos e menos preparados, né? Os países que não fizeram a lição de casa, como é o caso do Brasil, como é o caso da Índia, e certamente eles vão encontrar
uma correlação interessante aí entre Covid-19 e estresse. Além disso tudo, a gente tem a síndrome pós-Covid. Nós temos estudado bastante isso, catalogado os casos de síndrome pós-Covid, e dentre as manifestações clínicas, nós temos a depressão e o transtorno de ansiedade, como síndrome pós-Covid. Então, essa depressão, essa ansiedade, gera um estresse enorme e uma liberação muito maior de cortisol, de adrenalina, e isso vai fazer um mal enorme, trazendo múltiplas doenças, tá? Mas existem várias causas de estresse crônico, né? Problemas no trabalho, então, um ambiente estressante no trabalho, né? um superior autoritário ou colegas de trabalho que não se dão bem, então fica ali aquela sensação de mal-estar, né? Aquela sensação de pressão. O indivíduo trabalha sob pressão, ele precisa produzir, nem sempre ele tem as condições adequadas para produzir aquilo que é exigido. Então, tudo isso é estresse, é causa de estresse. E o seu organismo, naquele momento, está produzindo múltiplas substâncias que vão deteriorando o seu organismo, inclusive o seu cérebro. Então, causas de estresse são muitas, né? A gente pode imaginar problemas familiares, que são muito frequentes também. Então, o ser humano ele vive sempre submetido ao estresse. Feliz aquele que sabe lidar com o estresse, que é o que nós vamos falar mais para frente. Tá? Bom, como surgem as doenças associadas ao estresse? Bom, então o fator estressante é percebido pelo cérebro, o córtex cerebral ele reage, ele estimula o hipotálamo, que é uma estrutura que fica abaixo ali do córtex cerebral. O hipotálamo, então, manda mensagem para a hipófise, que é uma glândula, e essa hipófise, que fica ali na caixa craniana, ela vai produzir substância, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai atuar lá na glândula suprarrenal, e ela vai produzir, então, o cortisol. Além disso, o estresse crônico ele faz com que o nosso sistema nervoso autônomo fique desregulado. Então, o sistema nervoso simpático prevalece sobre o sistema nervoso parasimpático. O que significa isso? É que nós vamos ter muito mais adrenalina circulante, porque o sistema nervoso simpático ele trabalha com adrenalina. Bom, aí, havendo esse aumento de cortisol e esse aumento de catecolaminas, que é adrenalina e noradrenalina, o organismo começa a sofrer as consequências. O cortisol, quando ele é produzido em quantidade elevada por períodos longos, como acontece no estresse, ele acaba alterando a expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias. O que significa isso? Esse cortisol do estressado crônico ele vai estimular o organismo a produzir substâncias que aumentam a inflamação. E esse aumento de inflamação orgânica está associado a múltiplas doenças. Essa é a tal da inflamação crônica subclínica. Então, esse é um mecanismo com o qual o estresse acaba destruindo o organismo como um todo. Né? Então, se nós formos pensar aqui nessa inflamação crônica subclínica, na ação desse cortisol e dessa adrenalina em excesso, o que a gente vai ter? Bom, depressão e ansiedade, para começar. Então, o estresse crônico ele vai levar à depressão e à ansiedade. Hoje nós sabemos que na fisiopatogenia, na causa de raiz da depressão, nós temos a inflamação crônica subclínica. Antigamente a gente imaginava que depressão e ansiedade acontecia simplesmente por falta de neurotransmissores. Nós chamávamos de teoria monoaminérgica. De alguns anos para cá, os estudos vêm mostrando que não é só isso. Que, na verdade, nos pacientes com depressão e ansiedade, há uma prevalência de atividade inflamatória muito alta, com redução de neurotransmissor, com redução do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, o indivíduo, pela inflamação, ele vai perdendo a capacidade de plasticidade cerebral. Então, o estresse crônico, pela ação pró-inflamatória, vai produzir depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade produz mais estresse e vira uma bola de neve.
certo? Bom, o estresse crônico, em decorrência dessa inflamação crônica subclínica, ele produz muita hipertensão arterial. Então a pressão sobe, o indivíduo estressado cronicamente, produzindo adrenalina, que fecha as artérias, é um vasoconstrictor, isso aumenta a pressão, e produzindo o cortisol, que é ele retém sódio, retém água, então ele aumenta o volume intravascular. Então são dois mecanismos pelos quais o estresse crônico produz hipertensão arterial. O estresse crônico produz arritmias cardíacas, várias delas. Por quê? Porque esse aumento de adrenalina interfere na inervação cardíaca, fazendo com que o indivíduo perca a capacidade do ritmo normal do coração. O estresse crônico está associado à obesidade. Olha só que interessante. Essa obesidade, como nós já falamos lá na live da microbiota, da flora intestinal, essa obesidade ela acontece muito frequentemente por causa do desequilíbrio dessa flora. Então, aumento das bactérias nocivas, redução das bactérias protetoras. E o cortisol, quando produzido em excesso e por longos períodos, ele acaba alterando o equilíbrio dessa microbiota intestinal. Consequentemente, o indivíduo fica mais inflamado e essa inflamação está associada a ganho de peso. Então, o indivíduo estressado cronicamente, ele acaba interferindo no equilíbrio da flora intestinal e isso vai levar a um aumento de peso, principalmente a um aumento da circunferência abdominal. Esse aumento de circunferência abdominal, que é traduzido por excesso de adipócitos, de células gordurosas, vai produzir mais citocina inflamatória, vai aumentar ainda mais a inflamação crônica subclínica, predispondo a múltiplas doenças. Então, o estresse crônico está associado ao ganho de peso. Uma outra coisa importante que o estresse crônico faz é o enfraquecimento do sistema imunológico, por alguns motivos. Um deles é por interferir lá na flora intestinal. Tá? A flora intestinal equilibrada é importante para um sistema imunológico adequado. O cortisol também aumenta as citocinas inflamatórias. Isso atrapalha o equilíbrio do sistema imunológico. Ou seja, o indivíduo fica muito mais propenso a ter doenças infecciosas. E quando ele tem as doenças infecciosas, geralmente elas são mais graves do que se o indivíduo não tivesse essa inflamação crônica subclínica. Então, vocês imaginam, isso para o COVID-19 é uma coisa alarmante. Se você é estressado cronicamente, em decorrência disso você tem uma inflamação crônica subclínica, o vírus, quando entra em contato com o seu organismo, ele tem uma chance muito maior de proliferar. Ele tem uma chance muito maior de ser mais agressivo. A virulência dele pode ser bem maior. Além disso, esse descontrole do sistema imunológico também está associado a doenças autoimunes. O que significa isso? Células de defesa começam a atacar o seu próprio organismo. Então, são aquelas doenças tipo esclerose múltipla, tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide, enfim, várias doenças que acontecem porque o seu sistema de defesa ataca o seu próprio organismo. Porque esse sistema de defesa, esse sistema imunológico, ele perdeu o equilíbrio e ele acaba ficando agressivo para você mesmo. Tá? Olha só quanta coisa ruim o estresse crônico pode trazer para a sua vida. O estresse crônico, ele altera a parte circulatória, porque ele aumenta o cortisol e a adrenalina, ele vai levando à destruição da parede arterial. Isso facilita o aparecimento de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Então, aqueles que têm um estresse crônico e não sabem lidar com isso, têm uma chance muito maior de ter AVC e infarto. É por aí. Então, o estresse crônico está associado a todas as doenças que matam
com mais frequência. Se a gente conseguisse eliminar essa inflamação crônica subclínica, trabalhar direitinho em cima do estresse, a gente reduziria enormemente o número de doenças, aumentaria muito a expectativa de vida e melhoraria muito a qualidade de vida. Meu amor, boa noite. Já sim, olha, alguma pergunta? Já pode começar. E tem boa noite. Deixa eu mandar um abraço para as nossas irmãs, a Vi e a Lô, que entraram. Que legal, um abraço para Viviane e para Luana. Exatamente, ó. E tem mais gente aqui fazendo alguns comentários, inclusive, conforme você vai dando andamento, né? A pessoa tem um assunto, lembra de alguma coisa, comenta aqui com a gente também. Isso é bem bacana. Ó, o Mário Augusto Brito tá aqui com a gente também. A Vanderleia Ferreira, né? Vanderleia que é lá de Najá. Só não sei se ela está morando em Najá agora, mas ela é de lá. E de vez em quando eu vejo ela por aqui. Bastante gente de Najá assiste, né? Sim, eu fiquei sabendo que o meu amigo Pinheiro, amigo de infância, assiste sempre. Verdade, né, meu amor? E ele não se manifesta muito, mas ele aproveita bastante as lives. Abraço para você, Pinheiro. Isso é muito bom. A Jaqueline Negrete também tá por aqui. É nossa sócia também. Exatamente, sempre com aqueles comentários nível Jaqueline, né? Nível alto. Nível alto. A Fátima Laroca também tá presente. A Fátima, aqui. Abraço, sim. Deixa eu ver quem mais. A Neuza Balduino também, que não perde uma live, tá aqui sempre com a gente. A Jaqueline, ela fez um comentário assim bem bacana, né? Que o brasileiro, ele se estressa muito, mas também não se cuida. E a maioria leva os grandes problemas na brincadeira, mas também não fazem nada para mudar. Então é uma situação aqui colocada por ela que é verdade, né? Deixa eu ver quem mais. A Vilma Martins também tá com a gente. Boa noite. A Celeucia Lisboa participando. O Adilson Rompinelli lá de Matinhos. O Adilson não tem estresse, ele tá sempre ali na praia, comendo um peixinho. Maravilha, hein? Toda vez que ele manda um boa noite, aí ele escreve boa noite, escreve Matinhos. Eu fico, ai que inveja. Mas é muito bom, né? Que bacana. Ai, deixa eu ver quem mais aqui que tá por aqui. A Damares Cardoso também, avisando que chegou aqui, tá com a gente. Deixa eu ver a Irene Suzuki. Abraço, Irene. Conceição Zanin também com a gente. Amiga querida. A Conceição disse que chegou um pouquinho atrasada, mas chegou, né, Conceição? Isso aqui é importante. Legal. Meu amor, nós temos perguntas. Vamos se quiser, já faça uma perguntinha, depois a gente conclui. Então, ó, a Val Bressani, ela pergunta se as manchas roxas pelo corpo, quando aparecem, são indícios de estresse crônico. Então, eu ouço isso desde quando eu era criancinha. Minha mãe falava isso. Ela falava, olha, tem umas manchas aqui, eu acho que é porque eu tô nervosa, estressada. Não tem uma correlação, tá? Não tem uma correlação. As manchas no corpo aparecem muito em quem tem uma coisa chamada fragilidade capilar, que é uma característica individual em que os capilares próximos da pele são muito sensíveis, tem parede sensível e qualquer reladinha faz uma mancha. Tá? Isso é o mais comum. É claro que se começar a aparecer mancha pelo corpo com muita frequência, tem que investigar. Porque existem doenças hematológicas que cursam com distúrbio de coagulação e isso pode se manifestar com mancha, né? Hematoma, equimose. Então, se tem mancha com muita frequência, vale a pena ir a um clínico geral para fazer um coagulograma, fazer um hemograma e observar. Mas não há uma correlação das manchas com o estresse. Cientificamente não existe, apesar de que isso é uma crença muito antiga. É verdade. Né? Eu também ouvia isso quando era criança, viu, meu amor? Olha só, um comentário aqui, né, que foge um pouquinho, mas também tem tudo a ver, porque afinal de contas isso é terapia que combate estresse. A Jaqueline Negrete diz que depois da live, né, na qual nós falamos sobre os benefícios da kombucha e do kefir, ela começou a incluir, né, o kefir e a kombucha na alimentação dela, e ela diz que o consumo diário deles realmente tem
ocasionado uma mudança muito grande Perfeito, no Jaqueline. intestino, que foi surpreendente. Tamo junto, hoje eu já fiz minhas kombuchas Jaqueline, também. isso é fundamental. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, além da gente consumir o probiótico, no caso o kefir e a kombucha, que são excelentes, a gente tem que ter a consciência de que você está botando no seu intestino bactérias boas, que vão te trazer muitos benefícios. Mas é importante saber que você precisa alimentar essas bactérias, né? Você precisa dos prebióticos adequados. Então, além de usar o kefir, a kombucha, você tem que consumir aqueles alimentos que vão aumentar ainda mais o nível, o número dessas bactérias boas, que são as verduras, os legumes, as frutas, as gorduras boas, como o azeite de oliva extra virgem, as amêndoas, as castanhas. E você não pode ficar consumindo com muita frequência, o ideal era nem consumir, aquelas substâncias que matam as bactérias boas. Então, comer açúcar, comer trigo, comer gordura, gordura saturada, gordura trans. Bom, aí você está matando a bactéria boa que você colocou lá com kefir e kombucha. Então, quando a gente usa kefir e kombucha, a gente precisa alimentar essas bactérias e tentar matá-las o mínimo possível, tá certo? Isso é algo muito importante, porque não adianta você tomar kefir e kombucha e depois vai lá e come um bolo adoçado com açúcar de mesa. Não vai adiantar porque você vai matar as bactérias. Isso não vale para a Jaqueline, que é muito inteligente e se cuida disso, ela já sabe. Com certeza ela está usando kefir e kombucha e não está matando essas bactérias com hábitos errados. Cuidar das bacteriodex do nosso organismo. Ela escreveu aqui, eu sou quase uma vaquinha no pasto. Nós aqui também, nós aqui. Ó, a pergunta agora da Juliane Lobo. Ela diz que, ela pergunta se o hipotiroidismo de Hashimoto pode ser causado pelo estresse. Você já até comentou alguma coisa, mas essa pergunta é interessante boa. especificar, né? Sim, o hipotiroidismo, né, a tiroidite de Hashimoto, é uma doença autoimune. Então, sempre que você fala em qualquer doença autoimune, essas coisas de inflamação crônica subclínica, elas têm importância. Elas podem ser a causa, ou elas podem, ou essa inflamação crônica subclínica, ela pode ser um fator exacerbador da sua doença autoimune. Então, isso vale, por exemplo, para quem tem psoríase, né? É uma doença de pele muito comum, né? Que pega muito cotovelo, pega às vezes joelho, é uma doença autoimune também. Então, quando o indivíduo está nervoso, estressado cronicamente, a psoríase aumenta, porque ela é autoimune. Se você estiver estressado, nervoso, você certamente está piorando o seu sistema imunológico e vai piorar a tiroidite de Hashimoto também. É claro que não é só combate ao estresse, a gente vai falar daqui a pouco como combater o estresse. Você tem que prestar atenção na dieta também. Você tem que ter sono adequado, você tem que praticar exercício físico, porque são esses 4 fatores que vão reduzir a inflamação crônica subclínica e vai proteger a sua tireoide de exacerbações da tiroidite de Hashimoto. Ó, você comentou alguma coisa sobre psoríase, né? A Maria Zalete de Carvalho, ela pergunta se a dermatite atópica é uma consequência do estresse. Muito bom, muito legal. Na verdade, o estresse ele pode piorar a dermatite atópica, né? A dermatite atópica já é um desequilíbrio do seu sistema imunológico. A dermatite atópica ela é uma liberação excessiva de imunoglobulina tipo E por degradação de mastócito. É um tipo específico de célula inflamatória. Então, no estresse, se você tem dermatite atópica, no estresse certamente vai haver uma piora da sua dermatite, sim. Ó, meu amor, teve um monte de gente que se manifestou aqui na live falando que tomou kombucha, que tá fazendo kombucha em casa. Isso é importante, a Vilma, isso é muito bom. A Jaqueline também disse que fez, produziu as kombuchas dela hoje. E a Letícia Pelizari tá falando, e a kombucha não é ruim não, porque ela provou a kombucha da estrela da live. A Letícia experimentou e gostou. A Letícia, a Ana, né? Inclusive a da Ana foi até com um pouquinho de leveduras. Ela falou assim,
negócio aqui que eu tô mastigando, só- mas é tudo coisa do bem, Sim, tá? sim, vale a pena, hein? Isso é muito legal, viu, gente? Parabéns por isso. Ó, deixa eu dar uma boa noite para a Benedita Arruda, Oi, que Benedita. entrou aqui, também tá Abraço, com legal. a gente. Ó, o Eurides Gonçalves Rufino. É a Eurides. Ah, Eurides, Eurides desculpa, é uma Eurides. paciente muito querida, que eu não vejo há bastante tempo, mas uma pessoa de quem eu tenho só boas recordações. Abraço pra você, Abraço, Eurides. Não Eurides. vou errar mais, tá? Ah, é isso aí, meu amor. Pode dar a sequência. Então tá. Então antes de eu falar das maneiras de combate ao estresse, eu vou falar aqui do que mais importa no dia a dia, né? Que é como esse estresse crônico vai interferir na parte cerebral. Isso é o que eu mais estudo. Inflamação crônica subclínica, associada então a distúrbios cerebrais. Tá? Inclusive tem um laboratório importante no Brasil que me colocou em uma plataforma e muito em breve eu vou começar a falar sobre estudos de inflamação crônica subclínica e como isso leva a alterações cerebrais. Essa plataforma ela vai ser exclusiva para médicos, para psiquiatras e para neurologistas. Então eu tenho uma honra, junto com uma professora de Botucatu, uma médica brilhante, então nós dois vamos falar para os médicos brasileiros a respeito da inflamação crônica subclínica e como isso leva a alterações cerebrais. Isso é de extrema importância porque, como eu já disse para vocês em outras lives, o que mais me entristece na medicina é tratar patologias degenerativas e progressivas. A gente ajuda o paciente, a gente tenta reduzir o sofrimento do paciente e dos familiares. Mas os resultados são muito ruins. Então, quando a gente trata um paciente com doença de Alzheimer, o resultado nunca é legal. A gente pode até melhorar um sintoma aqui, outro ali, mas a doença ela é progressiva, ela vai piorar. Então, quando a gente fala em combate à inflamação crônica subclínica, a gente está falando em prevenção. Se o indivíduo consegue combater de forma adequada a inflamação crônica subclínica, acaba reduzindo de forma significativa a chance de ter uma doença neurodegenerativa como o Alzheimer. Tá? E como isso acontece? Bom, como eu já falei para vocês, esse aumento de cortisol que acontece no estresse crônico, ele então aumenta o nível de citocinas inflamatórias. Isso indiretamente acaba matando neurônios. E além disso, essa inflamação crônica subclínica, esse excesso de cortisol, esse estresse excessivo, esse aumento de citocinas inflamatórias, acaba reduzindo o nível do BDNF, que a gente sempre fala aqui, né? O fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa substância ela é fundamental para a regeneração de neurônio, para fortalecimento das sinapses, que é a ligação entre um neurônio e o outro. E quando o indivíduo tem um estresse crônico, com esse aumento de cortisol, aumento de citocina pró-inflamatória e redução de BDNF, tudo isso faz com que vá havendo uma perda neuronal. E o cérebro vai reduzindo de volume, vai diminuindo o número de conexões entre os neurônios. Então, o estressado crônico, ele acaba muito precocemente tendo distúrbio de memória, distúrbio de concentração, o indivíduo perde a capacidade de raciocínio rápido. Por quê? Porque ele está destruindo neurônios. A princípio é uma alteração funcional. O neurônio ainda está íntegro, mas se ele insiste nesse estresse crônico, se ele não combate esse estresse crônico, com o tempo esse distúrbio cognitivo ele fica definitivo, porque o cérebro vai reduzindo de volume. Tá? Então hoje a gente já sabe que o estresse crônico é um fator importante para declínio cognitivo. Isso eu vejo no consultório com muita frequência. Muitos pacientes me procuram por distúrbio de memória e na investigação a gente vai achar o quê? Um aumento dos marcadores inflamatórios no sangue e uma história de alguém que está estressado, sobrecarregado, irritado, com dificuldade de relacionamento, e seja
profissionais ou relacionamentos pessoais, e isso está fazendo com que o indivíduo perca a capacidade de raciocinar, perda a capacidade de lembrar das coisas, principalmente as coisas recentes. E se isso não for tratado, e se isso não for conduzido de forma correta, essa pessoa vai perder volume cerebral e esse distúrbio cognitivo acaba ficando definitivo, tá certo? Meu amor, você quer fazer mais umas perguntas? Porque aí a gente já vai para o combate ao estresse. Ah, sim. Antes de fazer perguntas, deixa eu mandar mais boa noite, tá? A Márcia Borrasca tá por aqui. Oi, Márcia. Abraço. Legal. E deixa eu ver quem mais aqui que entrou. Quero mandar um abraço para Solange Betasa, nossa Solange, que também está assistindo aqui a live com a gente. Querida, Solange. E eu tenho uma amiga aqui que está desesperada, que é a Luciana Gama, fisioterapeuta, Hélio Leandro, lá de Nova Esperança. Que legal. Ela está assistindo, só que ela não está conseguindo comentar. Então ela está mandando aqui no WhatsApp para mim desesperada. Ela me chama de Brenda, né? Eu falo, de Brenda, só você, viu, Lu? Da época da rádio, o pessoal, Érica Brenda, o pessoal falava Érica Brenda, né? E ela adorava tirar um sarro com isso. Aí eu falei pra ela, faz a pergunta pelo WhatsApp que eu passo aqui pra ele. Um beijo pra você, viu, Lu? Saudade. E tem pergunta aqui da Tia Nalva. Ela quer saber se a mulher apresenta uma porcentagem maior de estresse em relação aos homens e quais são os sintomas causados pelo estresse crônico. Então, os sintomas são, além desses que eu já falei, de perda de memória, distúrbio de raciocínio, disfunção de concentração, tem os sintomas orgânicos. Os sintomas orgânicos aí são aqueles que eu citei. Então, geralmente o indivíduo pode ficar hipertenso, ele pode ter arritmia cardíaca, mau funcionamento do intestino, estresse crônico pode produzir um tremor fino de extremidades. Tremor fino, o estresse crônico, ele interfere até na saúde da raiz dos pelos. Então, para as mulheres é muito preocupante o fato de perder cabelo. Queda de cabelo pode ser uma consequência do estresse crônico. Então, são múltiplos os sintomas do estresse crônico. E ela perguntou aí, né, se em mulher é mais forte o estresse, os sintomas do que nos homens. É que depende muito da fase, Nalva. A gente sabe que as mulheres, quando elas vão entrando na menopausa, a redução de hormônio, de estrogênio, de progesterona, isso faz com que haja uma alteração de função cerebral. Então as mulheres, elas vão ficando, uma boa parte das mulheres, vão ficando na tal da síndrome do climatério e depois da menopausa propriamente dita, que interfere na parte de controle de humor. Então, geralmente, as mulheres ficam mais ansiosas, mais estressadas e mais deprimidas pela queda hormonal. Não são todas, mas algumas só vão melhorar com a reposição hormonal. Outras não precisam. Para o homem é meio complicado também nessa fase, né? Porque o homem vai perdendo testosterona. Então, ele vai perdendo a potência, a força no dia a dia. E ele pode ter, sim, uma redução de disposição, ele pode ter fadiga. Então, a partir dos 50 anos, os homens precisam estar atentos também para essa parte hormonal. Existe um mecanismo em que ele acaba transformando o excesso de testosterona ou a testosterona que ele ainda tem em estrogênio, em hormônio feminino. Então, em alguns casos, ou na maior parte dos casos, os homens, depois de uma certa idade, eles começam a se sentir mais fracos, vai tendo uma atrofia de músculo, fazendo uma coisa chamada sarcopenia, que é perda de fibra muscular, e tudo isso por falta de testosterona. E isso leva também a um aumento da chance de depressão e de transtorno de ansiedade. Então, isso vale para o homem e para a mulher. Quando chega no momento de perda hormonal, alguns sofrem demais e precisam de reposição adequada. Meu amor, tem uma participante aqui que está lendo um livro
maravilhoso sobre estresse. É a Juliane Ah, Lobo, ela Juliane, que ganhou o legal. livro, lembra, na live Sim, passada? sim, que legal, E ela tá Juliane. dividindo com a gente essa experiência da leitura. Ó, ela tá dizendo que tá lendo o livro, né, do estresse, o Destruidor de Vidas, e ela escreve aqui, sensacional. E ela agradece a você por dividir os seus conhecimentos no Obrigado. livro. É, o Que livro, legal, o livro né? realmente ele é resumido e ele é bom, sim. Ele tá fazendo bastante sucesso, a gente tem vendido no Brasil todo. Então é Estresse, o Destruidor de Vidas. Ele foi lançado pela Scortese em 2019. É um livro muito bom, vale a pena ter. É. Eu até queria pegar o livro, que eu sei que ele tá ali, mas eu fico assim preocupada em te atrapalhar, Não, porque não tem que abrir a atrapalha. porta ali. É, mas tudo Mas eu já bem. vou lá buscar então, Não, tá? isso não tem problema. Porque esse livro é interessante a gente mostrar, né, Ele pros e o nossos da participantes. meditação também, porque Tá ali, né? estão ali. Uhum, eu vou buscar. Mas antes, ó, deixa eu mandar um abraço pra Márcia Faile, Oi, Márcia. tá abraço. aqui com a gente. E nós temos aqui a Creuza Peracini também Sim, participando, querida dando Creuza. boa noite. Abraço. A Ângela Vicentim também por aqui. Ângela, abraço. A Maria Albertina de la Roveri também sempre Maria Albertina participa. também, lá de Matins. Lá de Matins, eu ia dizer isso, né? Ai, que inveja. A Ione Guidini também está participando Ione, e tem querida, pergunta, pode tá? perguntar. Ela diz que alguns médicos prescrevem complexos vitamínicos para o estresse crônico. Ela quer saber se funciona. Boa pergunta, Ione. Então, eu sou contra a prescrição de vitamina de forma generalizada, né? Por exemplo, vai numa farmácia e pede lá, eu quero um complexo vitamínico bom, e na farmácia eles te oferecem um. No meu protocolo de estudo de proteção cognitiva, além de vários passos, nós temos também o passo da correção vitamínica. Então, a gente precisa individualizar. O déficit vitamínico, ele pode ser um baita de um problema. A gente sabe disso de talvez 5 anos para cá, antes a gente não sabia. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a deficiência de vitamina D crônica, ela pode estar relacionada a múltiplas doenças neurológicas. Deficiência de B12 pode estar associado até a doença de Alzheimer. Quanta gente no passado não chegou à doença de Alzheimer por falta de determinadas vitaminas ou de alguns oligoelementos, né, alguns minerais. Então, o que eu faço é o seguinte, eu doso. Então, o paciente vem, tem a história, o exame clínico. Então, ali, pelo exame, a gente já tem uma ideia do que pode estar faltando em termos de vitamina. Aí a gente pede para dosar essas vitaminas no sangue e aí a gente faz a reposição de maneira bem correta. Então, falta vitamina D. Bom, o exame me dá o nível de vitamina D, eu faço os cálculos e decido quanto eu vou dar de vitamina D para esse paciente. Então, o meu déficit de vitamina D não é igual ao seu, que não é igual ao do Milton, não é igual ao da Érica. A gente precisa individualizar essa reposição vitamínica. Isso eu acho extremamente correto e extremamente importante. Mas essa reposição ela tem que ser calculada, ela tem que ser bem direcionada, ela tem que ser bem específica, ela deve ser bem precisa. E tem mais perguntas aqui, meu amor. Pode A fazer. Branca Martins, Branca. ela pergunta sobre o estresse relacionado a TPM, se tem algum tratamento. Até coloca uma situação aqui, né, da própria filha, que ela até escreve uma coisa engraçada, né? Quando ela entra no ciclo, dá até medo, né? E realmente, na época da TPM... A TPM é uma alteração hormonal também, né? A tensão pré-menstrual ela está relacionada à queda do estrogênio no ciclo, né? E isso faz uma alteração de função cerebral. Para algumas mulheres isso é muito importante, é muito intenso. Para outras, nem tanto. Mas, de maneira geral, a tensão pré-menstrual, quando ela existe, ela precisa de tratamento, sim. Tem tratamento. O tratamento é muito individualizado também, né? Você precisa saber como tem a oscilação hormonal. Como é essa oscilação hormonal?
E aí, geralmente, o ginecologista faz isso muito bem. Ele consegue botar ali hormônio, às vezes ele coloca um anticoncepcional específico e ele consegue reduzir essa oscilação hormonal e aí essa instabilidade emocional típica da tensão pré-menstrual pode ser controlada. Em alguns casos, é necessário até remédios que aumentem o nível de neurotransmissor no cérebro. Às vezes a gente precisa utilizar algum remédio que reduza a ansiedade, que tenha ação antidepressiva, às vezes de uso contínuo, às vezes para usar de forma periódica. Então tem tratamento sim, Conceição, e muitas mulheres precisam. A Branca é a Conceição. Eu sempre chamei ela de Conceição, minha colega de plantão na década de 90, né, Conceição? A gente botava a Santa Casa abaixo naqueles plantões, hein? Era muito paciente no plantão, né? Você se lembra? E, então tem tratamento, tratamento é específico e algumas mulheres realmente precisam de tratamento, sim. Quando você estava falando aí do complexo vitamínico, né? A pergunta da Ione Pidini, a Daniele Barzon, ela é farmacêutica, sim, né? E ela até fez um comentário aqui que já atendeu pacientes com prescrição médica, né? De neuro que estava receitando medicamentos, anticonvulsivos, entre outros, juntamente com o complexo B. Aí ela disse que no início ela ficava intrigada, né? Do porquê de estar receitando essas vitaminas sim, juntamente. E às vezes é necessário, né? Mas sempre individualizar. Tem que fazer o exame para saber o porquê, né? O tamanho do déficit para você poder corrigir de forma correta mesmo. Que maravilha. Ó, a Rosane da Silva Ribeiro tá por aqui, diz que chegou atrasada, mas que chegou. Depois vai assistir do início depois, né, Rosane? Boa noite pra você, viu, Rosana? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, ó. A Letícia Pelizar diz que ficou calma lendo o livro do Estresse, o Destruidor de Vidas. Que legal, Letícia. E é isso, meu amor. Pode dar continuidade. Enquanto isso, eu vou lá buscar o livro. Busca que aí a gente mostra os dois. Bem. Bom, então a gente vai ficar sem a estrela da live por alguns segundos. Por alguns segundos, que vai buscar os livros para mostrar para vocês. Então, bom, o mundo é estressante. Alguns problemas a gente consegue resolver, outros não, né? Se a gente não souber lidar com esse mundo estressante, o que vai acontecer é que nós vamos ficar doentes, nós vamos viver por um período menor de tempo. Então nós temos que aprender... Opa, já chegou? Nós temos que aprender a lidar com o estresse, tá certo? E aí nós vamos dar umas dicas. Então nesse livro, Estresse, o Destruidor de Vidas, editora Escortece, 2019, o autor é esse cara aqui, ó, que sou eu. Aqui a gente fala do estresse, as causas do estresse, os mecanismos do estresse e o que o estresse provoca no organismo. Nesse livro também a gente faz as orientações do combate ao estresse. Como a gente pode driblar essa situação extrema de estresse, tá? Então, quem quiser adquirir o livro, dá para comprar pela internet, tem muitas livrarias vendendo, mas eu peço para que vocês comprem na clínica, tá? Com a Andréia, na minha clínica tem, e ela pode vender para vocês, pode enviar pelo correio, se vocês não morarem aqui, tá certo? 3055-4277. Exatamente, é um WhatsApp isso. 3055-4277. Isso. Perfeito. Bom, mas aqui eu vou falar mais ou menos o que a gente tem que fazer. Vida estressante, aí as pessoas se entregam a esse estresse e vivem preocupadas e é difícil mesmo, né? Como vai pagar a conta, como é que vai se manter naquele emprego que está sendo tão estressante, mas o momento é difícil de arranjar um outro, aqueles problemas em casa, problemas conjugais, problemas com filhos, enfim. O que fazer? É se entregar a esses problemas? Não, a gente precisa lidar com tranquilidade e tomar as medidas para que o estresse não produza uma doença grave. E o que a gente deve fazer? Bom, primeiro, veja só, a gente sempre volta nela, atividade física.
Isso é extremamente importante, né? A gente já falou, a gente já fez 2 lives sobre atividade física e a gente sabe que precisa praticar isso, pelo menos 150 minutos por semana. Por que praticar atividade física? Porque a atividade física ela reduz o nível do cortisol. Então ela já combate o estresse simplesmente reduzindo o nível de cortisol. Ela aumenta o nível de BDNF, que é aquela substância que está reduzida, inclusive nos casos de depressão. Ela aumenta o nível de serotonina, ela aumenta o nível de dopamina, ela aumenta o nível de endorfinas, ou seja, a atividade física melhora a sua disposição, melhora a sua função cerebral, combate o estresse, combate a depressão, combate a ansiedade. É o remédio mais eficiente e mais barato. Não há justificativa para ser sedentário. O sedentarismo predispõe a múltiplas doenças. Então eu já implorei para todos que façam atividade física. E o ideal, segundo a Academia Americana de Medicina, é que a gente pratique pelo menos 150 minutos por semana. Pode ser a caminhada, pode ser a natação, a bicicleta, a corrida, cada um sabe o que suporta fazer, cada um sabe o que gosta de fazer em termos de atividade física, mas sedentarismo de forma nenhuma. Bom, uma outra forma interessante de combater o estresse, na verdade não é só uma forma, a atividade física é um fator importante e tem as outras coisas que eu vou falar. É o treino na concentração plena no agora. Isso eu falo muito para os meus pacientes, isso é fundamental, prestar atenção. As pessoas falam, não, mas eu não consigo. Tá, pode não conseguir, mas é uma questão de treinamento. Se você começa a focar plenamente no seu momento presente, você começa a fortalecer uma área cerebral, córtex pré-frontal à esquerda. Isso é fundamental para o combate ao estresse. Isso é fundamental para a redução da adrenalina, para a redução do cortisol. Então, quando você estiver fazendo algo, concentre-se plenamente naquilo que está fazendo. Ah, mas eu estou pensando no que eu vou fazer depois. Tudo bem. Quando essa ideia do que vai fazer depois aparecer, você volta, você tem um poder de voltar a focar no agora. Quando a gente foca plenamente no momento presente, tudo melhora. Nosso desempenho profissional é melhor, nossos relacionamentos pessoais são melhores. Concentração plena no agora. Passado já foi, não adianta remoer, porque o excesso dele é depressão. O futuro ainda não veio. E se você tiver excesso de futuro, você tem ansiedade. O que você tem é o agora, é o momento presente. Então você precisa ficar no momento presente, se concentrar plenamente. E o treino a gente faz nas coisas do dia a dia. Você está almoçando, preste atenção no seu almoço. Tire o celular de perto. Aprecie o sabor, a temperatura, a textura do alimento que você está ingerindo. Então, tem várias coisas interessantes e agradáveis que a gente pode fazer se concentrar no agora. Se a gente se concentra no agora, a gente consegue aproveitar muitas coisas boas ao longo de um dia. A outra forma é a errada, de estar aqui, mas já pensando no que vai acontecer depois e como eu vou resolver depois. Quando você chega no depois, você já está pensando em como vai resolver o outro e aquele monte de ideia fervilhando na sua cabeça. A vida passa e você nem observa. Aí você vem e fala para mim, puxa, esse ano passou que a gente nem viu. Ou seja, você não viveu bem aquele ano, você não se concentrou plenamente nos momentos presentes. E é isso que a gente tem que fazer. Ninguém consegue fazer isso com facilidade, gente. É necessário treinar, treinar e treinar, tá? Bom, uma outra forma muito importante de combate ao estresse é a meditação. A meditação deixou de ser algo místico, deixou de ser algo pertencente a religiões. A meditação hoje é um tratamento coadjuvante importante em múltiplas doenças. A meditação melhora seu sistema imunológico, a meditação melhora seu equilíbrio de neurotransmissores no cérebro, a meditação aumenta o BDNF,
A meditação te fortalece. E como é que se faz a meditação? Bom, tem muitas técnicas. E eu sempre digo que se você for no YouTube hoje, ou se quiser achar um aplicativo de meditação no seu celular, todos funcionam muito bem. Você precisa simplesmente se empenhar nisso. Pelo menos 20 minutos por dia você precisa meditar. No início ela não funciona, no início ela não é produtiva. Mas se você insistir, em algum tempo você já vai sentir que o seu desempenho está sendo melhor. Nesse livro aqui, Meditação e o Cérebro, que eu publiquei em 2000 e... Meu amor, você lembra? Esse está na segunda edição já. A segunda edição é agora de 2020, tá? Esse livro é muito interessante também, muito bom, é da editora Cortez também, de São Paulo. E aí eu escrevi esse livro depois de um bom tempo de pesquisa, buscando saber quais eram os benefícios da meditação do ponto de vista científico mesmo. E eu achei muitos trabalhos, eu conversei com muitos autores interessantes, e a meditação, ela melhora a vida, melhora a qualidade de vida. E eu tenho experiência com muitos pacientes que se embrenharam na meditação e conseguiram se livrar de remédios, de antidepressivos, de ansiolíticos, conseguiram baixar a pressão, conseguiram melhorar o estado cardiocirculatório. Nesse livro eu coloco várias técnicas de meditação, tá? A mais simples que a gente tem é a da respiração. É você sentar num lugar confortável, num lugar que você não vai ser interrompido, e você vai simplesmente prestar atenção na inspiração, na expiração. Você vai fazer isso por 20 minutos, com os olhos fechados, de preferência. Aí você começa a fazer isso e pensa, pô, vai ser moleza. Mas daí 2 minutos já começa a aparecer um monte de ideias na sua cabeça, de problemas que você tem que resolver. E aí o que você vai fazer? Você tem que aprender a ser um observador desses pensamentos. Esses pensamentos, essas ideias surgem, mas você não vai se apegar a elas. Aparece uma ideia, um pensamento, você só observa como se não fosse seu, deixa embora e volta para a sua respiração. Esse exercício feito de forma repetitiva vai fazendo com que, no passar do tempo, vá diminuindo o aparecimento dessas ideias, desses pensamentos, dessas sensações. Depois de alguns meses de meditação, a maior parte dos 20 minutos que você fica ali prestando atenção na sua respiração, você vai conseguir realmente prestar atenção na respiração. E aí começa a vir benefícios. Benefícios que não são descritíveis. Eu posso falar aqui para vocês que melhora a saúde. Mas além de melhorar a saúde, existem alguns benefícios que só sabe quem pratica meditação. São benefícios muito, mas muito, muito, muito bons. A vida fica muito mais leve. Então eu sugiro a vocês que procurem aprender sobre meditação. Tá? O meu livro é a melhor forma. Não é? Mas é claro que não precisa ser pelo meu livro. Vocês podem buscar pela internet e vocês vão achar múltiplos métodos de meditação e todos funcionam muito bem para a função cerebral. Tá? Então, meditação é uma forma muito interessante no combate ao estresse. Vamos ver aqui, meditação. Bom, alimentação adequada, né? Isso a gente já falamos bastante, né? Então, aquela alimentação com muita fibra, com pouco carboidrato de absorção rápida, com muita gordura boa, como as gorduras insaturadas, que eu já falei, redução, então, do açúcar, redução do glúten, redução das gorduras trans, porque assim você reduz a inflamação do seu organismo. Você reduzindo a inflamação do seu organismo, você está combatendo o estresse. Bebida alcoólica, reduzir o máximo que você puder,
Você quer tomar uma bebidinha? Um vinho tinto é interessante em quantidades pequenas. A tacinha famosa que aumenta a expectativa de vida por causa do resveratrol. Ótimo, isso você pode fazer. E evitar as bebidas, principalmente as que tenham glúten, como a cerveja. A cerveja ela acaba fazendo um mal muito grande. O glúten, ele é como diz a nossa amiga Fabiola, querida nutricionista classe A, né? O glúten, ele é um ralabucho. Então, quando você toma cerveja, o centeio, a cevada, tem o glúten. Esse glúten, ele faz o seu intestino perder aquela capacidade de ter a barreira. O glúten, ele aumenta a permeabilidade intestinal. Quando isso acontece, você faz com que bactérias e outras substâncias, outros micro-organismos passem pela barreira intestinal, vão chegar no sangue e vão produzir a inflamação crônica subclínica. Então, a alimentação adequada, reduzir o álcool, isso é fundamental no combate ao estresse. Se você é tabagista, por favor, pare, porque o cigarro ele aumenta essa inflamação crônica subclínica, o cigarro ele destrói o equilíbrio da flora intestinal, ele aumenta muito a chance das doenças neurodegenerativas, das doenças cardiocirculatórias, das doenças neoplásicas. Então, evitar o tabagismo a qualquer custo. Então, alimentação adequada é um fator importantíssimo no combate ao estresse. Uma outra coisa interessante que eu até coloco em detalhes no meu livro é a forma como se encara os problemas. Então, problema, a gente não deve ficar remoendo esse problema, né? Mas existem os momentos em que a gente tem que se concentrar nele para tentar resolver. Então, tem uma pesquisadora muito famosa nos Estados Unidos, que é a doutora Elizabeth Blackburn. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, é uma neurocientista fabulosa. E, na verdade, ela não é neurocientista, ela é uma cientista. Ela é especialista, na verdade, em genes. E ela estudou os telômeros, que é uma estrutura que fica na ponta dos cromossomos. E a gente sabe que quanto maior o tamanho do telômero, maior a capacidade de regeneração celular e maior a expectativa de vida. Então ela mostra nos trabalhos dela, inclusive tem um livro que todo mundo deveria ler, que se chama O Segredo Está nos Telômeros. Nesse livro ela mostra ali, de forma bem simples, como encarar o problema de maneira desafiadora é muito melhor para a saúde do que, diante do problema, a gente se retrair, a gente se entregar. Então, quando você olha para o problema, fala, bom, ele existe e eu vou achar uma solução, eu vou correr atrás de resolver isso, os seus telômeros, eles ficam maiores e sua capacidade de regeneração celular aumenta, tá certo? A minha irmã, quando ela descobriu que tinha um câncer de mama agressivo, ela falou, pô, eu tenho um câncer, caramba, eu vou lutar contra esse câncer de mama, o que eu puder fazer, eu vou fazer para eu não morrer. E o que ela fez foi correr atrás do tratamento, fez a cirurgia, sempre de forma otimista e focada em resolver aquele problema. Hoje em dia, ela está ótima. Já tem quantos anos, meu amor? Uns 3. Uns 3 anos, né? Hoje minha irmã está lá, linda, fazendo atividade física, toda poderosa, resolvendo os problemas do dia a dia. Tumor não recidivou mais. Por que isso? Porque certamente ela aumentou o nível dos telômeros, aumentou o tamanho dos telômeros pela forma como encarou o problema. Ela encarou o problema de uma forma desafiadora. A outra forma seria ela falar, puxa vida, eu tenho um câncer, né? Tô ferrada, vou morrer. E aí o que acontece? Nessa atitude é um estresse muito maléfico em que vai produzir muito mais cortisol, vai destruir de forma intensa o sistema imunológico e as pessoas vão
ficar muito mais predisposta à infecção, a efeito colateral de químio, de rádio. Então, encarar o problema de forma desafiadora, centrada e focada, é uma forma de combate ao estresse também, inclusive aumentando o tamanho dos telômeros. E só aproveitando aí, né, sobre esse assunto, o Adnan Roger, O Adnan é um exemplo, né? Já me tornei especialista nisso, aí ele escreve, Jesus, há 10 anos lutando contra o Adnan é um exemplo história fabuloso também, né? Alguém que tem uma doença grave, há 10 anos, eu nunca ouvi o Adnan reclamar. O Adnan, ele encara os desafios, ele vai atrás do melhor tratamento, ele já sabe mais hematologia do que o próprio oncologista dele, porque ele estuda, ele busca saber, e ele não se entrega. Né? O Adnan, esses dias, ele estava pedalando. Né? Para quem tem um câncer sério há 10 anos, é algo fantástico. Mas tem muito a ver com o jeitão do Adnan. O Adnan foi um goleiro de alto nível, um baita goleiro que jogou em grandes equipes. E o atleta, de maneira geral, ele tem esse espírito de encarar desafios, né? De buscar objetivos. Né? E o objetivo do Adnan é viver, é vencer a doença, né? Sobreviver à doença. Então é um cara fabuloso. O Adnan, eu sou fã do Adnan. Ele é fantástico. É isso. O pessoal tá batendo palminhas aqui. Mas o Adnan merece muitas palminhas, hein? É bem bacana. Aí vamos lá, vamos só terminar aqui. Ó. Outra forma da gente lutar contra o estresse. Tem uma entidade chamada British Heart Foundation. É uma organização britânica, ela financia pesquisas sobre doenças cardiovasculares. E eles dão um conselho muito interessante, que é o seguinte: se você está estressado diante de uma situação, dá um tempo. Give a break, né? Para um pouquinho. Para. E aí eles falam isso, você tem que sair de perto desse problema. Esse problema que está te estressando e você não consegue achar uma solução. Então o que você faz? Não adianta, você precisa de um tempo, você precisa sair, você precisa respirar, você precisa se concentrar em outra coisa e depois você volta para tentar resolver o seu problema. É a serendipidade. A serendipidade vem de um rei antigo, que era o Serendip, que ele pegava os seus generais quando estava numa batalha muito difícil, os seus conselheiros, e falava: você está de folga hoje, vai passear, vai fazer o que você quiser. Porque ele notava que quando essas pessoas voltavam da folga, eles voltavam com ideias muito mais eficazes. Então é a serendipidade, que quando a gente está num estresse muito intenso, a gente dá um tempo, deixa aquele problema ali, vai fazer outra coisa, depois volta para ele. Uma outra orientação interessante é o respire fundo. Né? Então, está diante de um problema, de um estresse, aquilo está te consumindo, né? Você está remoendo aquele negócio. Bom, a respiração, isso tem estudos interessantes mostrando isso. Como é que você faz isso? Você vai sentar num lugar tranquilo e vai fazer como se fosse uma meditação, só que ela é curta. Então você vai inspirar, expirar. No final da expiração você conta 1. Final da expiração, 2. Você faz isso até chegar no 10. Depois você volta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você fazendo isso, você diminui a ação do seu sistema nervoso simpático, que é aquele adrenérgico, que faz você ficar estressado e com dificuldade de raciocínio, e você estimula seu sistema nervoso parasimpático, que é o da calma, que faz você liberar acetilcolina, ácido gama-aminobutírico, e você consegue esfriar, você consegue ficar mais pleno. Depois que você faz isso, você vai ser capaz de tomar suas atitudes de forma muito mais racional.
Então, é uma técnica simples e que funciona. Tá? Isso é algo que eu faço diariamente entre cada paciente. Quando eu atendo um paciente, eu me concentro plenamente. Quando ele sai, eu preciso de uns minutinhos para o outro entrar, porque eu faço essa respiração. Quando o outro paciente entra, puxa, eu estou completamente preparado para focar no problema daquele paciente. Então, isso melhora muito a nossa capacidade de concentração e nossa capacidade de resolver o problema. Seja o mesmo problema que te afligia, seja outro problema. Respiração. Até 10, depois volta até 1. Tá certo? Então, essas são as dicas para o combate ao estresse. Tá certo? Meu amor, passamos 15 minutos, mas estamos prontos para as perguntas aí. Sim, sim. Eu acredito aí que essa última parte você respondeu, né, muitas perguntas aqui, as feitas e as não feitas, mas aqui com essa vontade de querer saber, pode dizer. A Rosane dizendo, tem dia que tem que contar até 1000. Eu ri. É verdade. Pois é, a Rosane mesmo, né, da Silva, ela colocou um depoimento aqui dizendo que ela anda muito estressada ultimamente, muito preocupada, e ela até pergunta o que você acha disso, o que eu posso fazer. Então olha aí, ó, foi já dito, as dicas, né? E espero que além da Rosane, outras pessoas também possam aproveitar, né, meu amor, essas dicas que elas são muito valiosas. A gente tem alguns depoimentos aqui, né, do pessoal falando, né, que sai de bike, volta zerado do estresse. É verdade. A atividade física, né, provando o quanto ajuda. Algumas pessoas falando também da questão da meditação. Então, tem assim alguns comentários interessantes daquilo que as pessoas estão buscando fazer para combater o estresse, inclusive algumas pessoas dizendo que tomam alguns caminhos, né, direcionados aí, claro, pelas nossas lives. Então isso é sempre muito bom saber, né? E obrigado aí por compartilhar com a gente. A Neila Mantovani tá por aqui, deixa eu mandar um abraço para ela. Muita gente perguntando sobre o livro, meu amor, como é que faz para conseguir, então acho que vale a pena a gente repetir novamente, né? Então é um WhatsApp, 43 aqui, né? Isso. 3055-4277. Aí é a Andréia, minha secretária, ela providencia o livro para vocês. Então, WhatsApp 43-3055-4277. E durante a sua palestra aí, as coisas que você vai dizendo, né, as pessoas vão fazendo alguns comentários bem legais aí, né, eu não interrompo, mas que eu acho bem interessante porque é sinal que existe uma reflexão, né, naquilo que você fala. A Ione Guidini, por exemplo, ela disse, olha, eu preciso aceitar o que não posso mudar. É isso aí. E aprender a dizer não. Tá aí, aprender a dizer não, né? Às vezes é necessário e tem muita situação que a gente realmente não pode mudar, então a gente precisa se adaptar àquela situação. Né? Eu sei que, né, a Ione especificamente, ela é uma mulher admirável e ela tem uma função muito pesada, e essa função ela é intransferível, né? Ela é sua, você está aí nessa função difícil e você tem que aprender a lidar com isso. Você precisa aceitar realmente e, além de aceitar, você precisa tomar essas outras medidas que a gente citou aqui para combater o estresse dessa situação difícil, né? O Mário Martins Canas, Mário, amigo querido, ele faz um comentário dizendo que o estresse é algo realmente muito complicado e que nos dias em que vivemos é o causador de 90% das doenças. Mas é isso mesmo, Mário, é a grande maioria. Tem um estudo interessante que mostra que o estresse crônico, a inflamação crônica subclínica como um todo, ela é responsável por mais de 80% das doenças das pessoas acima de 65 anos. Mas a gente pode trazer isso para mais precocemente, né? O estresse, ele é uma catástrofe para o ser humano.
Ai, deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Renata. Renatinha, a gente chama Renatinha lá do núcleo que está assistindo. Legal, um abraço, acho que algumas pessoas não conseguem fazer o comentário aqui, manda no WhatsApp, aí eu vejo. Um abraço, uma honra ter você assistindo aqui a nossa live, abraço, viu, Renata? Ó, e o Marcelo Higino também está participando. Querido, e ele faz uma pergunta interessante. Ele diz: o estresse pode ser considerado uma doença do mundo moderno? É isso aí, Marcelo. Eu acho que desde a Revolução Industrial, o estresse começou a ser um grande problema da humanidade, né? É lógico que nós sempre tivemos muitos problemas, mas o estresse, a partir do momento da Revolução Industrial, daquela necessidade de produção excessiva, de muito excedente, né? Que o Adam Smith dizia que essa produção excessiva de bens depois ia ser distribuído para todo mundo, que esse é a dinâmica do capitalismo. Depois, né, a gente foi vendo que não é bem assim, mas a produção sempre teve que aumentar, e as pessoas sempre tiveram que trabalhar para produzir mais e mais e mais. Então, desde a Revolução Industrial, o estresse vem sendo um grande problema, e no mundo atual, né, com essa situação sanitária terrível, né, a situação socioeconômica terrível, né, essa situação do meio ambiente tão assustadora no mundo todo, né, a gente prestes a entrar num colapso, então é um momento de estresse extremo, sim, e eu acho que esse é o grande mal da humanidade desde a Revolução Industrial, mas nesse momento o estresse é o grande monstro que a gente tem que achar uma forma de combater. Ó, e a Tia Nalva tá fazendo um comentário que ela diz: o sobrinho e a sobrinha, só de lembrar deles já vem na memória. Atividade física. É isso aí. Eu fiz uma figurinha pro Milton daquelas de WhatsApp, né? Ele aparece, tá fazendo atividade física? É isso aí. É eu já fiz hoje, eu trabalhei muito o hoje, atividade muito, tanto atendendo paciente quanto escrevendo, quanto preparando o meu trabalho para um congresso importante que vai ter agora. Mesmo assim, eu fui fazer minha atividade física. Eu sempre faço, não deixo de fazer, é uma prioridade. Meu amor, ó, a Celeucia, ela tá dizendo que tem fibromialgia e que ela teve aí a indicação de um médico para andar de bicicleta, para melhorar a fibromialgia, mas ela diz que quando ela volta, ela tem muitas dores e que a dor dobra. Ela quer saber se ela deve continuar ou não. O que a gente sabe sobre fibromialgia é assim, é um problema que incomoda muito e que nas pessoas que não praticam atividade física, a fibromialgia ela é progressiva, ela piora. Fibromialgia em pessoas que não fazem atividade física, ela vai piorando muito com o passar do tempo. Então eu aconselho você a praticar atividade física. Bicicleta é uma boa opção, caminhada é uma boa opção. Muitos pacientes preferem nadar ou fazer hidroginástica, né, um exercício sem impacto. Qualquer atividade física é importante, porque hoje a gente sabe que fibromialgia, apesar de doer nos músculos, né, tem os pontos dolorosos, fibromialgia é uma doença cerebral. Na verdade, você tem uma hiperativação de um circuito de dor, uma reverberação de um circuito doloroso. Então você tem uma memória de dor. E para combater isso, existem alguns medicamentos, existem alguns métodos. Eu tenho um trabalho muito interessante que eu já publiquei, inclusive no Congresso Paulista de Neuro, acho que eu publiquei no Congresso Brasileiro, em algumas revistas, usando a neuromodulação para fibromialgia, com resultados bons. Mas todos os meus pacientes, necessariamente, eles precisam fazer atividade física. Fibromialgia significa que você tem que fazer atividade física. Quando eu volto dói mais. Tudo bem, insista, porque essa dor ela vai diminuindo com o tempo. Sempre lembrar que a atividade física não traz resultado de imediato. É importante a repetição, a constância, a manutenção, a insistência para que você consiga os benefícios. Você precisa de um tempo para mudar essa plasticidade cerebral, para mudar a fisiologia cerebral e aí então começar a reduzir a dor da fibromialgia. Então eu aconselho você a não parar com a atividade física. E é isso aí,
meu amor, ó, o Agnaldo Oliveira Mussum tá participando. Meu amigo Mussum, craque Mussum. Mandando um zagueiraço. abraço pra você, dizendo, Abraço, doutor, um ídolo, monstro sagrado. Ô, Mussum, você que é um monstro sagrado, grande amigo, foi um grande jogador de futebol e é um grande homem. Que legal. A Cleo Durval dizendo que a live tem ajudado muito. Ela escreve legal, aqui a palavra gratidão. Que bom saber disso. E eu quero mandar um abraço aqui para Ângela Vicentim, que ela está dizendo que hoje ela está muito feliz, porque esse final de semana ela conseguiu ultrapassar a barreira dos 100 quilômetros. Nossa, pedalando, que legal. E que ela gente, chegou que em legal. casa realizada. Que legal, parabéns, viu? Isso é ótimo, isso Por é uma maravilhoso meta mesmo. É, e correr atrás, sem pressa, né? E aí Isso. você vai melhorando seus quilômetros pedalados, ou caminhados, ou corridos. Maravilha, Legal. maravilha. A Rosânia Moreira, a Jane Zanata agradecendo aqui pela live, pelos ensinamentos, né? Por você compartilhar os seus conhecimentos. Muita gente dizendo o quanto a vida tem mudado após as legal, lives. Isso é estimulante. É muito estimulante, gratificante. A gente fica assim muito feliz por saber que vocês aproveitam, né, esses momentos. A Ione está fazendo um comentário legal aí também. Deixa eu ver aqui, eu tava ali em cima. Ah, aqui, agora eu vi, ó. Ela diz, essas lives são tudo de bom. Esqueço do mundo lá fora nesses momentos. Muito esclarecedoras, relaxantes. Aqui, eu apertei aqui, é muito esclarecedoras, relaxantes e as risadas da Érica, nota 1000. Ah, que legal, hein? Mas como eu sou privilegiado, hein? Eu ouço essas gargalhadas o tempo todo. Ai. Olha, a minha amiga Nancy disse que chegou agora, só para dizer boa noite. Disse que depois assiste, ela mandou uma mensagem hoje para mim e falou assim, ó, eu não vou assistir ao vivo porque eu vou fazer caminhada, mas eu assisto depois. Bom. É uma boa justificativa, né? Um bom motivo. Isso, a Cida Reguine por aqui. Cida, um abraço. A Jaqueline Negrete agradecendo aqui a gente mais uma vez pelas orientações. A Thelma Dalila, nossa prima, também dizendo que a live foi excelente. Legal. Que bom, né? Muito bom, gente, muito bom. É isso, agora na próxima segunda a gente folga. Meu amor, na outra segunda não tem nenhuma... Acredito que não. Nenhum compromisso, né? Não, vai ser a segunda-feira depois do seu aniversário. Você volta com idade nova. Já volto com idade nova. E eu já vou aqui fofocando e contando para todo mundo. Então, na próxima segunda nós não faremos a live, na outra nós faremos, tá certo? Exatamente. E aí o tema, a gente vai pensar num tema bom, um tema legal, para o benefício de vocês. É isso aí. Meu amor, deixa eu só fazer um comentário aqui que eu preciso a respeito do livro, né? O pessoal tá aqui dizendo que tem interesse de comprar, perguntando informações, né? E a Daniele Barzon disse assim, que ela tem o livro do estresse, que ela comprou, que leu, que adorou e que ela emprestou, mas a pessoa esqueceu de devolver. Aí ela cobrou. Olha, tem que cobrar, né? Pediu de volta. Mas legal, que interessante, gente. Que legal. Então, nós temos já 5 livros publicados e eu estou trabalhando num 6º livro que vai ser o melhor de todos, que é justamente sobre proteção cerebral. O livro vai ser como se fosse a junção dessas lives todas que nós temos feito. A Jaqueline está querendo saber se vai ter bolo depois da live, na próxima live. Se tiver, vai ser sem açúcar e sem glúten. E sem glúten. É isso aí. Aí a Branca está dizendo, só se for low carb. Maravilha. A Letícia disse que já leu os 3 livros. Legal, Letícia. Muito bom. A Toscana também agradecendo a live, como sempre, uma excelente live. Legal, gente. Ai, que legal. E deixa eu mandar um abraço, né, meu amor, para as pessoas que assistem a live depois, né? Elas não assistem ao vivo. Sim. Que mandam os boa noites lá pra gente, né? Os abraços. Sim. Então, muito obrigada. Tem alguns que eu já vou mandar. O meu querido amigo Odenir, lá de São Paulo, um cara muito querido, que nós conhecemos lá na Suíça. Nós temos uma relação muito boa. A gente se vê pouco, mas a gente gosta muito um do outro, né? As famílias se dão muito bem. Isso, é verdade. Maravilha. Mandar um abraço para o craque Ratinho, campeão alemão pelo Kaiserslautern. Ratinho, você é um fenômeno. Eu estava vendo os gols que você fez
em 98, 99, que vocês foram campeões alemães. Cara, campeões da Alemanha. Você jogava demais, né? Jogou comigo, depois ele foi para a Europa e fez muito sucesso por lá, e ele sempre assiste as lives. Para quem mais a gente manda? Seu pai! Meu pai, seu pai querido. E a Neuza sempre assistem Sim, depois, a Neuza sempre é querido. O nosso ídolo maior, que é o Dr. Luciano Constantino, um médico italiano, verdade. lá de Colleferro, pertinho de Roma, um cara maravilhoso que sempre assiste. É isso, gente. Agradecer então a estrela da live, o meu amor, que dá o brilho à live. O Miltinho, que está sempre aqui colaborando e aprendendo. E é isso, gente. Meu amor, dá o seu tchau. Isso aí, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo e até a próxima Até live. mais. Abraço pro meu amigo Nilton, meu amigo, meu craque. Joga comigo, jogou comigo muitos anos. Cara espetacular. Nilton, eu te amo, tá? Então, um abraço a todos. Miltinho, dá seu boa noite. Boa noite. Aí, o Miltinho falando cada vez mais. É isso aí. Beijão, Letícia. Boa noite a todos. Boa noite, Beijo, Isa. gente. Beijo para todos. Obrigada tá? pelo carinho, Muito viu, obrigado, pessoal? muito obrigado.